Olá, meninos. Eu sou a professora Rosimeire e hoje nós vamos falar sobre as variações linguísticas. E para começar, nós iremos voltar um pouquinho aos conceitos de linguagem e código que nós já estudamos anteriormente. Então, vamos lá. Então, o que é a linguagem? A linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de um código. E o código é o conjunto de sinais utilizados para passar uma determinada mensagem. Então, a linguagem ele é um sofisticado meio de comunicação humana, mas ele não é um único. Viver numa sociedade é participar de um universo repleto de símbolos. A vida social ela está permeada pelos mais variados tipos de códigos. Alguns são universais e outros vai depender da cultura particular de determinado povo. E assim nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é aquela utilizada na língua oral ou escrita, né, e se manifesta por meio das palavras. E nós temos a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza qualquer tipo de código que não seja a linguagem falada e nem a escrita, como, por exemplo, a pintura, a dança, a música, os gestos, a mímica e etc. E nós temos aí a linguagem mista também, né, que utiliza tanto a linguagem escrita quanto as imagens também. Então, as variedades linguísticas, elas representam o conjunto das modalidades sobre as quais uma língua se apresenta. Ao uso concreto de uma língua, que sempre se realiza na forma de alguma variante, costuma-se dar o nome de fala. A fala pessoal intransferível e a variedade é a adequação dessa fala. Então, em um único sistema linguístico, nós podemos encontrar variações no que se refere ao modo como ele é utilizado pelos falantes, que são as variações linguísticas. Então, se você ouvir a seguinte frase, os cães atacou nós, é claro que você entenderá perfeitamente o que a pessoa quis dizer, né? Já que ela está falando português. Você também saberá que a pessoa está utilizando a língua numa modalidade popular, já que certas regras foram violadas. Mas quais seriam essas regras que foram violadas? As regras de uma determinada gramática, que nós chamamos de gramática normativa. De acordo com ela, nós diríamos assim, os cães nos atacaram. Daí nós temos a distinção entre a língua culta e a língua coloquial. Então, aqui nós temos a diferença entre a língua culta e a língua coloquial. A língua culta é um tipo de variação linguística que se caracteriza por seguir as normas estabelecidas de acordo com a gramática normativa. Ela é falada e escrita em situações que exigem formalidade. E a língua coloquial é a variação linguística utilizada em situações informais, né, do nosso dia a dia. É a língua do nosso cotidiano. E convém ressaltar também que a gramática normativa, ela trata apenas da modalidade padrão da língua, mas nós não podemos esquecer que a linguagem ela é influenciada por diversos fatores que nós vamos ver a seguir. As diferenças nos tipos de variedades linguísticas, elas ocorrem dependendo de vários fatores. Por exemplo, elas dependem da região em que a língua é utilizada, da situação em que é utilizada, da condição social de quem a utiliza, do grau de escolaridade de quem a utiliza, do contexto da situação em que é utilizada, da intenção de quem a utiliza, da pessoa a quem se destina a mensagem, da origem de quem fala ou escreve e dos costumes do grupo em que o usuário da língua vive. Então, dá para a gente perceber que são vários fatores que vão interferir nessa variação linguística. Então, dependendo desses fatores que nós acabamos de ver, nós temos vários tipos de variação linguística. Nós temos a variação geográfica, que são as variações que se dão de lugar para lugar, ou seja, são aquelas variações que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, e logicamente sofre a sua influência, né? Esse tipo de variação ele ocorre porque diferentes regiões têm diferentes culturas, têm diferentes hábitos, modos, tradições, estabelecendo assim uma diferente cultura linguística entre eles. E no Brasil nós podemos perceber essa diferença linguística em cada região, né? E essa diferença ela se mostra tanto na fala como no vocabulário. Nós temos aí nesse quadro a linguagem nordestina, né? O nordestinês, várias palavras que os nordestinos costumam utilizar, como abestado, para chamar de bobo, né? O abirobado, abofelar, arretado, avali e várias outras palavras. Nós temos várias palavras que, dependendo do lugar,
é chamada de uma maneira diferente, como, por exemplo, no Rio de Janeiro chama aipim, em São Paulo chama mandioca, nós já chamamos de macaxeira, né? Rio de Janeiro chama bisnaga, em São Paulo já chama bengala, Rio de Janeiro chama tangerina, em São Paulo já chama mexerica, né? E assim nós temos várias palavras que, dependendo da região, ela vai mudar a maneira que ela é chamada. As variações históricas são as variações que, com o passar do tempo, se dão de época para época. Então, essas variações são as que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível até a gente poder distinguir o português arcaico do português moderno. Então, diversas palavras, elas terminam caindo em desuso. Por exemplo, se nós formos comparar a maneira que os nossos avós, ou então os nossos bisavós falavam antigamente, com a maneira que os nossos jovens falam hoje em dia, nós vamos perceber que há uma enorme diferença. Por quê? Porque a língua vai evoluindo, ela vai se modificando a cada dia. Então, as variações históricas, elas podem ser observadas a partir de três formas: nas palavras que deixaram de ser utilizadas com o passar do tempo, no vocabulário próprio entre as diferentes faixas de idade e nos acentos gráficos ou grafemas, né, que entraram em desuso. Bom exemplo de variação linguística histórica é a remoção do pH, né, de algumas palavras, como, por exemplo, na palavra farmácia. Na forma antiga era grafada com pH, mas hoje nós temos farmácia grafada com S, né? Temos também a diminuição do vossa mercê, né, que é a forma antiga, depois vós mercê, e hoje o nosso pronome de tratamento você, né? Essa palavra vós mercê. Hoje nós só encontramos mesmo naquelas novelas de época, né, nos filmes de época, que nós vamos encontrar essa expressão voz me sei. Nós temos aí também palavras como flerte, né, flerte. Antigamente era falado dessa forma, depois virou paquera e hoje é crush, né, eu acho que a pronúncia é essa mesmo, crush. E nós temos aí outras palavras que eram utilizadas antigamente, como por exemplo a chapuletada. Essa palavra é bem engraçada. Ela era mais usada em expressões como vou lhe dar uma chapuletada, né? Que significa o mesmo que vou bater em alguém. Nós temos aí a palavra chumbrega, né? Quando você acha alguma coisa feia ou estranha. Aí hoje você chama de cafona, né? A sua avó chamava de chumbrega durante a juventude dela. Temos aí também a palavra sirigaita, né? Que é uma das piores ofensas que uma moça do século passado poderia ouvir. Ao chamar a mulher de sirigaita, uma pessoa queria dizer que ela era mal educada, que ela tinha atitudes constrangedoras. Existia ainda a palavra lambisgoia, né? Que era a mesma coisa, seria o equivalente ao que hoje muita gente chama de piriguete. E nós temos aí também palavras como cirola, né? Que eram aquelas cuecas compridas, que iam até abaixo do joelho, que era utilizada antigamente pelos homens para que esse tecido, né, o tecido das calças não subisse, não ficasse subindo a perna da calça. Então eles usavam essas cirolas, que era aquela cueca bem até lá no joelho. As variações sociais, elas representam as variações que ocorrem de acordo com a classe social a que pertencem os falantes da língua. Ou seja, essas variações, elas ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de diferentes grupos sociais. Isso porque diferentes grupos sociais, eles possuem diferentes conhecimentos, eles possuem diferentes modos de atuação, diferentes sistemas de comunicação. Então, no Brasil, nós podemos perceber essa diferença linguística em cada região. E essa diferença, ela se mostra tanto na fala quanto no vocabulário. Temos aqui exemplos de variações sociais, como as gírias, os jargões e o linguajar caipira. A gíria é uma linguagem popular própria de um grupo social. Eles têm seus próprios códigos linguísticos para poder se comunicar. E os jargões são códigos próprios de uma profissão, né? Nós temos aí um linguajar técnico utilizado por diferentes classes, como os médicos, como advogados, como profissionais da área de informática, dentre outros. Temos aqui exemplo do linguajar técnico dos advogados, né? Quando eles vão usar uma argumentação jurídica e eles utilizam esses jargões aqui, né? Como revelia, dolo, fungibilidade, estelionato. E nós temos aqui os jargões dos surfistas, né? Alisar, batida, banco de areia, cavada. Dos funkeiros, como abalar, bolado, bombado, passa. E aqui nós temos, né, o linguajar caipira. Nós temos também as variações situacionais, que são aquelas que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que decorre o processo comunicativo.
Há momentos em que é utilizado um registro formal e outros em que é utilizado um registro informal. Então, aqui se trabalha com a adequação da linguagem, dependendo da situação, né? Há momentos em que há necessidade de se utilizar um registro formal e outros em que nós podemos usar um registro informal, por exemplo, né? Nas variações situacionais, nós temos que levar em consideração o conceito que nós vimos anteriormente, né, sobre linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal, ela é considerada menos prestigiada e culta. Ela é usada quando há uma familiaridade entre os interlocutores, ou então em situações bem descontraídas, né? É o tipo de fala que nós utilizamos, o tipo de linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Por exemplo, aí, ó, fala garoto, beleza? Rola um cinema hoje? Cadê Pedro? Você viu ele? Então, aqui nós temos exemplos de linguagem informal. E a linguagem formal, ela é considerada mais prestigiada e culta. Ela é usada quando não há familiaridade entre os interlocutores, ou então em situações que requer uma maior seriedade, né? Como, por exemplo, né? Bom dia, tudo bem com você? Quer ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você viu? Então, uma coisa mais formal. Dependendo da ocasião, você vai saber que tipo de linguagem que você tem que utilizar. E para concluir, nós poderíamos até comparar a língua como se fosse um grande guarda-roupa, né? O nosso guarda-roupa mesmo, onde é possível encontrar todo tipo de vestimenta. Cabe a nós saber escolher para onde é que eu vou. Então, eu vou usar aquela roupa que é mais adequada, não é isso? Por exemplo, ninguém vai só de biquíni fazer compra no shopping. E nem vai à praia no dia de sol usando terno, casaco de lã, luva. Então, usar a língua, tanto na modalidade oral como na modalidade escrita, é encontrar o ponto de equilíbrio entre dois eixos, o da adequabilidade e o da aceitabilidade. Portanto, quando nós falamos ou escrevemos, nós tendemos a nos adequar às situações do uso da língua em que nos encontramos. E assim, diante de tudo que nós vimos aqui, né, nós podemos afirmar com total segurança que não há um português certo e um português errado. Todas as variedades, elas são igualmente eficazes. O que há, na verdade, são modalidades de prestígio e modalidades desprestigiadas em função de um grupo social que as utiliza. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações e até a próxima.